Uma pesquisa da Microsoft mostra que 41% dos trabalhadores nos Estados Unidos estão considerando deixar seus empregos. Apenas em abril, mais de 1 milhão de pessoas disseram aos seus chefes: "Eu renuncio." E essa tendência não vai parar. Para entender esse fenômeno, convidamos você a acompanhar este novo vídeo que preparamos para você. Enquanto milhões de trabalhadores ao redor do mundo lutam para manter seus empregos e sobreviver à crise econômica causada pela pandemia de coronavírus, mais millennials estão renunciando voluntariamente a seus empregos nos Estados Unidos. Antes de continuar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. A particularidade que essa geração possui é que, na maioria das vezes, ela é motivada pelo trabalho que mais os faz felizes. Eles não têm medo da mudança e estão sempre dispostos a agir. Uma característica muito surpreendente dos millennials é que eles se adaptam facilmente ao ritmo sempre imutável dos projetos sem se preocupar, em linhas gerais, com o fracasso. Segundo o Departamento do Trabalho, o comércio varejista tem a maior perda de empregos em toda a economia dos Estados Unidos, com cerca de 700 mil renúncias apenas no mês de abril. A mudança é ainda mais devastadora e impactante, porque houve um tempo em que os americanos acreditavam que o trabalho era para sempre. A maioria considerava que o emprego no Bank of America ou em qualquer outra empresa duraria mais que um casamento. No entanto, o mundo mudou. E agora conta com uma nova geração de americanos. A ideia de envelhecer no mesmo escritório em que começaram aos 20 anos parece absurda. Estamos falando dos millennials, muitos dos quais consideram que não há muito futuro para eles em trabalhos de escritório convencionais. Os millennials não querem mais aceitar um emprego em que não possam se dar ao luxo de comprar uma casa. Por causa disso, as indústrias têm dificuldade em preencher vagas disponíveis. Alguns dos setores mais afetados são restaurantes, transporte rodoviário, serviços postais, empresas de serviços profissionais, entre outros. O grupo de varejo e serviços são os mais prejudicados. Um exemplo disso é a Delta Airlines, que teve que cancelar voos devido à escassez de pessoal. Um ex-vendedor de carros da Salt Lake City resumiu isso da seguinte maneira: "Durante a crise de saúde de 2020, enquanto trabalhava em casa, descobri que preferia trabalhar assim e passar mais tempo com a minha família." Tanto ele quanto milhões de outros funcionários que não querem voltar aos seus empregos têm em comum que as vagas que estão ficando vazias pertencem principalmente aos millennials, que são nascidos entre 1981 e 1995. Este grupo de pessoas está se tornando precisamente uma geração empreendedora. Para falar sobre renúncias é necessário situar dois períodos, AC e DC. Mas não se trata de Cristo, mas sim do Covid-19. Aqueles que renunciaram nesse período fizeram parte da grande renúncia. O termo foi cunhado por Anthony Klotz, professor associado de administração na Universidade do Texas, que explica que o fenômeno surgiu a partir de muitas descobertas relacionadas à pandemia, envolvendo o tempo em família, o trabalho remoto, os deslocamentos, os projetos apaixonantes e a morte, o que levou as pessoas a reconsiderarem a rotina do horário de escritório. Os dados mostram que nos Estados Unidos, 4 milhões de trabalhadores millennials renunciaram aos seus empregos em abril, sendo o número mais alto desde que esse registro começou em 2000. O relatório Work Trends Index da Microsoft mostra que 40% dos millennials planejam renunciar ao seu emprego. E a pesquisa da Monster adiciona que 95% dos assalariados americanos estão considerando mudar de emprego. A pandemia do coronavírus teve um efeito brutal nos empregos americanos. Em apenas 2 meses, entre fevereiro e abril de 2020, o número de desempregados aumentou de 5.717.000 para 23.109.000, mas diminuiu gradualmente à medida que governos, empresas e trabalhadores encontraram maneiras de se ajustar e sustentar a economia. A esses números se somam fatores como o retorno ao trabalho presencial, empresas adotando modelos híbridos, outras não, salários reduzidos e outros efeitos secundários da reinvenção. E é que quando se trata de renunciar ou não, cada um desses pequenos detalhes importa. Embora existam inúmeras razões pelas quais os funcionários decidem renunciar, Anthony Klotz, professor associado de administração na Faculdade de Negócios, afirma que existem 5 fatores específicos que o levam a prever esse fenômeno. 1. Atraso na renúncia. O primeiro deles é que muitos funcionários que tinham planos de deixar seus cargos em 2020 optaram por adiar essa decisão. Entre 2015 e 2019, o número de renúncias nos Estados Unidos aumentava ano após ano, mas esse número diminuiu bastante em 2020, o que faz sentido devido à incerteza da pandemia. Essas pessoas permaneceram em seus empregos, embora quisessem deixá-los, diz Klotz à BBC Mundo.
O especialista explica que, uma vez avançada a vacinação e com a melhoria da economia, era de se esperar que essas pessoas que já haviam decidido renunciar finalmente dessem esse passo. 2. Esgotamento no trabalho. Sabemos, graças a numerosas pesquisas, que quando as pessoas se sentem esgotadas no trabalho, têm maior probabilidade de renunciar. E temos visto inúmeras histórias de trabalhadores essenciais, mas também de muitas pessoas trabalhando em casa ao mesmo tempo que tentam equilibrar sua família e emprego, que estão experimentando altos níveis de esgotamento, destaca Klotz. Este especialista em psicologia organizacional acredita que a única maneira de lidar com esse tipo de esgotamento é descansar o suficiente. Então, aqueles que optam por não haver isso, provavelmente veem na renúncia uma solução provável para a sua situação. 3. Revelação. De acordo com Klotz, o terceiro fator que impulsiona essa onda de renúncias é a revelação. Ele explicou que às vezes as pessoas estão satisfeitas com seu trabalho, mas de repente algo acontece que as faz considerar deixar o cargo, como não conseguir a promoção esperada, a renúncia de um colega e situações semelhantes. Assim, agora com a pandemia, a maioria das pessoas sofreu um impacto que as levou a reavaliar suas vidas, de modo que muitas tiveram essas epifanias ou revelações. Alguns perceberam que queriam passar mais tempo com suas famílias. Outros agora sentem que seu trabalho não é tão importante quanto pensavam ou que querem iniciar o próprio empreendimento. 4. O auge do trabalho remoto. O quarto fator por trás da grande renúncia está relacionado com as pessoas que se adaptaram a trabalhar em casa durante a pandemia e agora não querem voltar ao escritório. E é que, como seres humanos, temos a necessidade fundamental de desfrutar de autonomia. Quando se trabalha remotamente, a pessoa pode estruturar seu dia como quiser, o que proporciona uma maior flexibilidade do que no escritório. Renunciar para buscar um emprego remoto ou híbrido tornou-se uma opção para os millennials. É fascinante ver como os papéis e formas das organizações continuam a mudar, frequentemente em resposta a avanços tecnológicos e, neste caso, a eventos imprevistos como uma pandemia. No futuro, as organizações precisarão se adaptar à nova era tecnológica. E os millennials estão passando de ter um emprego para ter até 6, já que oferecem suas habilidades a diferentes empresas com projetos distintos. Uma pesquisa internacional realizada pela Microsoft descobriu que 70% dos trabalhadores desejam que as empresas mantenham opções flexíveis de trabalho remoto, e, na verdade, 45% desses funcionários planejam se realocar, agora que podem gerar renda sem a necessidade de se deslocar para um local. Cada vez mais empresas desejam oferecer essa oportunidade aos seus funcionários. De acordo com os dados fornecidos pelo LinkedIn e a BBC Mundo, a publicidade de cargos remotos na plataforma aumentou 5 vezes entre maio de 2020 e maio de 2021. 5. Os piores remunerados buscam novos trabalhos. O quinto fator no surgimento dessa onda de renúncias, de acordo com muitos especialistas, está relacionado com a difícil situação de vários trabalhadores que estão sendo muito mal remunerados, como os funcionários de restaurantes e hotéis. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, dos que renunciaram aos seus empregos em abril passado, mais de 740 mil eram do setor de hotelaria e restaurantes. Essa cifra equivale a 5,3% do total de trabalhadores desse setor. O movimento na economia criou uma grande demanda por esse tipo de funcionários, o que levou as empresas a oferecer diversos incentivos, incluindo salários menores, para tentar preencher as vagas em aberto. Os millennials estão renunciando aos seus empregos por diferentes motivos, como vimos no vídeo. O trabalho virtual lhes oferece a possibilidade de encontrar bons empregos, viajar muito ou simplesmente ficar em casa. Então, por que 40% dos americanos estão pensando em renunciar? Isso acontece porque têm a opção de um emprego digno e de exigir o que merecem como cidadãos de um país desenvolvido, ou de mudar completamente de vida e se comprometer com o que sempre desejaram. Você acredita que os millennials continuarão renunciando? Já sabe, pode deixar suas respostas nos comentários e, se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.